Então, boa tarde. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre dor. E quando a gente começa a falar sobre dor, a dor é uma enfermidade. A maioria das doenças causam dor, a maioria das enfermidades causam dor. E a gente observa que muitos sinais clínicos, sintomas dos pacientes se baseiam nisso. Então, é fundamental que todo médico, seja ele, isso não é uma área dominada ao anestesista, ao intensivista ou quem trata de dor. Então, acho que todo médico deve ter algum tipo de conhecimento para poder tratar dor. E acho que é válido, então, que a gente saiba, desde a sua fisiologia, e como que se transmite esse impulso nervoso que gera dor e, no fim, como que isso vai, que é o nosso objetivo, é entender como se processa a fisiologia da transmissão da dor e depois como a gente vai fazer para tratar os tipos de dor e como a gente pode tratar o nosso paciente. A princípio, a dor é um mecanismo protetor. Então, quando a gente pensa que você tem se você encosta a sua mão num lugar quente, num fogão elétrico, numa fogueira, você vai retirar a mão. Se você deixar, você veria o quê? Destruição tecidual, destruição tissular, né? Então, aqui a gente tem na organização do nosso sistema nervoso, é muito importante a gente falar de receptores sensoriais. O que é isso? São pequenas terminações que vocês observam na figura, elas vão ser os receptores sensitivos, estão dispostos principalmente no que? Na superfície da pele. Estão dispostos também na superfície interna, de articulações, de ligamentos, dos ossos, e também de receptores sensoriais profundos, como no fuso muscular. Então, todos esses receptores sensitivos, sensoriais, eles têm como função que levar esse sinal de dor e pelo nosso sistema nervoso para que ele seja interpretado. Então, no caso aqui a gente tem uma recepção do nosso sistema de dor. Então, vamos voltando ao nosso exemplo, que a gente está numa superfície quente. Então, você coloca a sua mão na superfície quente e você vai fazer o quê? Você vai retirar a sua mão dessa superfície. Então, você vai agir. Então, você vai ter uma efetividade. Então, o seu receptor sensorial, ele leva essa informação, o seu receptor térmico, no caso, ele vai levar essa informação no seu cérebro e o seu cérebro, então, vai atuar retirando a sua mão. Então, o seu impulso sensitivo gera um impulso motor. Então, aqui a gente tem os diversos tipos de receptores, as terminações nervosas livres, os folículos pilosos, que eles estão geralmente ligados a um corpúsculo de Pacini, o corpúsculo de Meissner, que é o tato leve, o corpúsculo de Pacini seria o tato, ele é mais profundo, as terminações de Ruffini, que são geralmente de temperatura, e os outros são profundos. A gente pode classificar os nossos receptores de algumas maneiras. Então, os mecanorreceptores são a grande maioria. Então, você é um exemplo muito clássico quando a gente coloca uma blusa. Então, quando você coloca uma blusa, inicialmente você sente a textura da blusa de malha, de tecido, o que for, mas depois você percebe que você não tem mais aquela sensibilidade. Então, a gente tem que pensar também no limiar do nosso tato. E isso está realmente ligado à nossa qualidade dos nossos receptores. O que nos interessa hoje seriam os nociceptores, que são os receptores da dor. Vocês imaginam que seria muito bom se a gente pudesse, olha, quem transmite a dor é um receptor específico, então vamos fazer uma analgesia que vai resolver o nosso problema doloroso. Mas as terminações nervosas para dor, elas são inespecíficas, elas são terminações nervosas livres. Então,
a gente não tem como classificar, vamos dizer, identificar um receptor específico e bloqueá-lo. Então, a gente tem que se adaptar. Então, a característica dos nociceptores são transmissores da dor e eles estão dispostos em terminações nervosas livres. Em relação às sensações somáticas, a gente tem aqui os sentidos especiais, né? Visão, audição, gustação, olfação e equilíbrio. E os sentidos somáticos, que são levados por esses receptores somáticos, são tato, temperatura, dor, prurido e propriocepção. Os proprioceptores são aqueles que vão medir a pressão da nossa, o toque, a pressão de um apertar de mãos. E como que esse receptor nosso, ele vai, então, gerar uma mensagem para o nosso cérebro? Ele vai ter a sensação, por exemplo, na ponta dos dedos, e isso vai gerar uma mudança no potencial de membrana. Então, essa é uma sensação que é transformada em um potencial de ação, ou seja, um impulso elétrico. Aí isso é chamado de transdução. Então, é a primeira fase de transmissão da nossa dor. Muitas vezes a gente tem, se você tem uma dor aguda, você tem a liberação nesse momento, antes de gerar, ao gerar o seu primeiro estímulo, você tem a liberação de uma substância. E quando você tem uma liberação, uma dor crônica, você tem a liberação de um outro tipo de neurotransmissor. Então, vocês imaginam que cada neurotransmissor liberado, é dor aguda, vou liberar o quê? Principalmente o meu neurotransmissor glutamato. E ele vai excitar um tipo de fibra, que nesse caso da transmissão da dor seria a fibra A delta. Quando você tem, ao contrário, uma dor crônica, você vai ter o quê? Uma liberação de uma substância que é a substância P. É um neurotransmissor que vai excitar que tipo de fibra? A fibra tipo C. Então, já na transmissão, no processo de transmissão da dor, a gente já começa a diferenciar o tipo de neurotransmissor da dor aguda e da dor crônica e começa a ativar determinado grupo de fibras. Então, aqui a gente tem, olha, na figura A, a gente tem um típico caso de terminações nervosas livres, que é um receptor somático para dor. E a gente tem na figura B um receptor mais complexo, como, por exemplo, o de Pacini. O de Pacini é um de pressão profunda. Então, se você apertar o seu braço, você vai estimular esse tipo de receptor. Mas ele também está ligado, conforme eu falei, a um receptor de que nós temos o folículo piloso. Quando a gente sente uma brisa, um vento, a gente tem como mecanismo de defesa o nosso pelo, a gente fica arrepiado. Quem que está ligado a isso? Se você sente que você ficou arrepiado, por que você sente? Exatamente porque você estimulou nesse momento o corpúsculo de Pacini, que ele não é superficial, mas ele está ligado ao folículo piloso. E na letra C a gente tem o nosso receptor de visão, sentidos especiais, visão, olfação e gustação. Então aqui, olha que interessante, a gente tem o corpúsculo de Pacini, que ele vai detectar a vibração do folículo piloso. Então, ele está ligado, vocês observam que ele está na derme. As terminações nervosas livres, ao contrário, estão dispersas bem próximo à epiderme. Então, a gente não tem uma distribuição específica, você não consegue identificar aquele local, ela está dispersa aleatoriamente. Aqui tem a classificação de receptores para quem se interessar. Muito bem. Então, eu fiz o quê? A sensação, meu receptor somático, meu receptor sensorial, e eu vou ter o quê? Eu gerei um potencial de ação, e esse potencial de ação vai ser levado por alguns tipos de fibra. Então, nós temos aqui as fibras A beta, A delta e C. Em relação à dor, vocês observem que quem leva as fibras quem leva a dor propriamente dita, são as fibras A delta e fibra C. As fibras A delta ainda têm alguma mielina
E as fibras C são completamente amielinizadas. Em contrapartida, nós temos as fibras A beta, que são responsáveis pela transmissão exatamente do tato, do motor. Então, são mais efetoras, vamos dizer assim. E as fibras A delta, elas são bem menos mielinizadas, mas têm alguma mielina. E as fibras C são completamente amielínicas. E aí eu cheguei à minha fibra tipo C. Muitas vezes, gente, quando a gente tem, por exemplo, pisei num caco de vidro ou queimei a minha mão. Vocês observam que quando você põe a mão numa água fervente, o que vai acontecer? Você vai ter um primeiro sinal, que é de dor aguda. Então, o que está acontecendo lá no nosso corpo? Fiz a minha recepção do meu sensor da temperatura pelo corpúsculo de Ruffini. Eles vão gerar o quê? Um potencial de ação. Esse potencial de ação da dor aguda vai liberar o glutamato, e então eu vou estimular que tipo de fibra? Fibra delta. Então, essa é a dor aguda. Mas, ao mesmo tempo, a minha mão não parou de doer. Então, desde esse momento, eu tenho inicialmente a dor aguda e logo a seguir eu tenho a dor crônica. Essa dor crônica é uma dor surda e contínua e mediada basicamente por quê? Substância P liberada após a transdução desse meu estímulo doloroso. Essa substância P ela vai ser levada através das minhas fibras tipo C. E eu tenho aqui, gente, elas vão para onde? Para a medula. Quando chega na medula, então eu já passei da primeira fase, que é a transdução, que é a transmissão do impulso elétrico. Eu estou transformando um sinal, uma sensação somática, em impulso elétrico. Isso tudo vai ser levado aonde? Até a minha medula. Quando chega na minha medula, ela vai fazer a conexão, ela vai cruzar o lado da minha medula e daí eu vou ao cérebro. Então, nesse momento, eu estou transmitindo. Então, transmitindo da minha medula até o meu tálamo. Quem que vai fazer isso? Nós temos basicamente dois grupos, que é o leminisco medial, que ele vai levar as fibras mais grossas e vai até o bulbo e o tálamo. As fibras mais grossas são levadas por quem? Então, eles são grandes transmissores de fibras A delta, que são as fibras mais grossas. Então, qual é a diferença em relação àquela transmissão das fibras mais finas? A gente tem como grande característica que o sistema leminísco medial, ele, por ter essa mielina e por a sua fibra ter ser mais grossa, mais espessa, ele tem como característica você discriminar exatamente o local da sua dor. Então, se você queimou a sua mão no seu dedo indicador, você vai poder dizer, olha, estou sentindo dor no meu dedo indicador. Essa dor é uma dor específica. E quem é responsável pela transmissão? Então, o sistema leminísco medial, que vai levar até o meu tálamo. O tálamo, do tálamo, ele chega e vai ser redistribuído para o meu córtex cerebral. Em contrapartida, olha, aqui a gente tem a expressão, você teve a lesão, você leva até a medula, cruza para o lado posterior e dali você vai redistribuir até o córtex, onde você vai ter a conscientização desse processo doloroso, o que está acontecendo com você, para você poder tomar uma atitude, que no caso da queimadura é efetivo, retirar a mão. Em contrapartida, a gente tem uma dor inespecífica. Essa dor inespecífica é levada pela via anterolateral. E ela vai, na nossa medula, ela vai fazer também do mesmo jeito, ela vai fazer a nossa conexão. Qual é a característica dessa dor? Essa característica é fibra C e é dor crônica. Essa dor crônica que a gente fala seria aquela dor surda e contínua. Então, vocês pensam o seguinte, quando você coloca a mão na água quente, você tem um impacto. Então, acima de 45 graus, você vai queimar a sua mão. Essa característica é uma característica da dor aguda. Mas quando você vai para a praia e você
toma o sol e você tem insolação, você fica o quê? A sua pele fica dolorida. Mas ela não é uma dor aguda. Essa insolação, a sua pele queimada, a sua pele vermelha e dolorida vai continuar por alguns dias. Mas você não tem como dizer com precisão qual é o local que você tem essa sensibilidade. Você sente dolorido, seu corpo dolorido, ou grandes áreas. Você não existe um ponto que você pode discriminar. Então, essa é bem característica, a transmissão da fibra pela via anterolateral. Aqui a gente tem uma distribuição pelos nossos dermátomos. Isso é muito importante em anestesia, que, por exemplo, quando eu quero fazer determinadas cirurgias e vou fazer um bloqueio, como a gente viu semana passada, uma raquemoverular epidural, eu vou ter que atingir um determinado nível de analgesia. E como que eu posso saber isso? Então, a gente discriminou o nosso organismo em dermátomos, ou seja, áreas que vão ser inervadas e quais são as áreas que eu devo fazer anestesia. Então, eu tenho, vou fazer uma esterectomia. Qual é a área que eu devo fazer, até que nível eu devo fazer anestesia para que a minha paciente não sinta dor? Então, bom, baseado nisso, que eu vou fazer uma esterectomia, eu sei que eu tenho que inervar o meu útero até T6. A inervação dele é T6, então eu tenho que fazer analgesia até T6. Então, vocês observam que eu tenho que colocar minha anestesia tem que ser realizada até um pouco abaixo do rebordo costal. Né? A gente acaba fazendo um pouquinho no apêndice tifoide, que é mais ou menos em T4, para você poder ter um grau de segurança. Por quê? Ah, mas a anestesia vai ser um fanestil, vai ser lá perto da crista ilíaca. Como é que ele vai sentir dor? Na hora que tracionar o útero, a paciente vai referir dor, porque o útero é inervado por fibras que são provenientes de T6. Então, a gente tem a dor rápida e a dor crônica. A dor rápida vão ser por esses estímulos mecânicos, um corte contuso, uma queimadura. E a dor crônica, geralmente, ela é mantida pela liberação dos estímulos químicos. A gente tem 3 substâncias, a bradicinina, a serotonina e a substância P, que são as maiores responsáveis, são as protagonistas. Muito interessante isso, quando a gente fala em vias de noxicepção, o que é isso? Bom, é aquilo que a gente começou a falar. Transdução, eu cheguei na minha medula, da minha medula vai ao meu cérebro, mas faz uma paradinha no meu tronco cerebral, e nós vamos ver que tem um motivo para fazer essa paradinha no tronco cerebral, e vou ao cérebro. E o cérebro ele vai ter uma resposta efetora motora, que é a retirada daquele objeto de lesão. E também ele tem uma outra coisa que é muito importante, que é a ativação do nosso sistema de analgesia endógena. É muito importante isso, é muito interessante. Hoje, os grandes tratamentos de dor, principalmente de dor crônica, que são as neuropatias, ou tratamento de tumores intratáveis, como o câncer de pâncreas, que é um tumor extremamente doloroso, estão baseadas nisso. Ou seja, no estímulo do sistema inibitório e de analgesia própria do nosso corpo, que nada mais é do que a liberação dos opioides endógenos. A gente vai falar sobre isso, que são as encefalinas, as dinorfinas e essas substâncias que dão essa sensação de bem-estar. E a gente tem muito interessante, são esses canais de potencial de receptor transitório, que estão agora, a gente está nesse estímulo também, que seria o bloqueio dos canais. A gente busca, como eu falei, a gente busca um local específico para tratamento de dor. A gente não consegue fazer isso na recepção da dor. Então, na transdução, porque são terminações nervosas livres, estão dispersas na pele. Só que foi descoberto que existem alguns canais iônicos que eles respondem a esses estímulos. Então, na hora da propagação do impulso de ação, ele vai o quê? Esse canal iônico vai ser potencializado ou inibido. E eles descobriram que esses canais são os canais de potencial receptor transitório. E um exemplo
clássicos são dois tipos, os vaniloides, os estudos eles pararam nesses receptores térmicos, e eles são os receptores vaniloides que eles respondem ao calor. Então, se tiver, você colocou a mão numa superfície, uma térmica muito quente, você vai ter a ativação dos canais e estimulação dos meus receptores vaniloides. Mas também, se você comer uma pimenta, você não vai sentir uma sensação de ardor e queimação? Por quê? Porque também estimula os receptores vaniloides. Então, na hora de fazer o meu potencial de ação, eu vou estimular esse receptor tanto ao calor quanto à substância capsaicina, que é a substância presente na pimenta. Outro tipo de receptor, de canal de potencial receptor, é o TRPM8, que da mesma maneira ele age respondendo ao frio. Então, você, quando está muito frio, se você tem uma superfície, bloqueia a mão, você pega o gelo na mão, se você continuar com o gelo na mão, você vai sentir dor. Por quê? Porque você vai estimular o TRPM8, que é o receptor transitório, que é o canal específico para sentir frio. E você vai estimular, então, essas fibras C, porque existe essa ligação entre o canal e a estimulação da fibra C, que você vai ficar com pode fazer até uma queimadura por frio. Ao mesmo tempo que você estimula através do frio, você também, quando bebe uma bebida gelada, ou quando você passa na sua pele um gelol, uma dessas substâncias ativadas que são frias de contusão pulmonar, de contusão muscular, você vai estimular dessa mesma maneira esse receptor iônico, que é o TRPM8. Também pode, se em excesso, você começar a sentir o quê? Uma sensação dolorosa. Então, gente, muito interessante. Houve a transdução do nosso, a formação de um potencial elétrico através de uma sensação somática. Isso foi levado à nossa medula e dali vai cruzar o corno dorsal da medula, que quando a gente fala em dor, essa parte do corno dorsal da medula é uma região muito importante, de muito interesse. A gente também, além do inibidor, da potencialização da analgesia pelo sistema opioide endógeno, existe uma outra corrente de pesquisa onde a gente faz o quê? O bloqueio da transmissão na medula espinal. Então, se o nosso sensação da periferia vai até a medula, se a gente utilizar o quê? Uma medicação que bloqueie, existe. Quem seria essa medicação? O próprio anestésico local. O anestésico local, ele atua exatamente nessa segunda fase. Então, ele vem na primeira e na segunda fase. Eu venho o meu estímulo elétrico da minha periferia e não permito que o meu estímulo de dor passe da minha medula e vá até o cérebro. Então, eu diminuo tanto a transdução quanto a minha transmissão elétrica dos meus sinais dolorosos. Quando esse sinal vem na transmissão da dor normal, a gente libera o próprio sistema lesado. Se eu tiver um corte pelas próprias células lesionadas, elas vão liberar algumas substâncias. Uma delas é a serotonina, liberada por plaquetas. A substância P, que é como a gente já falou, vai ser liberada pelos neurônios primários, né? Que vai ser o responsável pela primeira fase da transmissão da dor. A prostaglandina e o próprio potássio. Então, a gente tem a via da dor, eu vou ter uma resposta protetora reflexa, que eu vou retirar, ou vou levar meu córtex cerebral e eu vou ter, então, uma ativação do meu sistema límbico e do meu hipotálamo. Lembra que eu falei que a gente teve uma passagem, quando você chega na conscientização da dor, antes de chegar no cérebro, nós temos uma paradinha, que é no tálamo e no tronco cerebral. E essas vias vão ser enviadas para o sistema límbico e hipotálamo. E, em primeiro lugar, então, em relação ao meu diencéfalo, que é ali pertinho do meu tronco cerebral, qual é o papel do tálamo na fisiologia da dor? Então, essa é uma pergunta que a gente se faz. E a resposta é o seguinte: o tálamo funciona
como um grande centro de recebimento. Ele é um centro de processamento, é como se fosse um correio. Então, chegaram as informações, o meu tálamo vai determinar para onde que vão as minhas informações. Olha, precisa retirar a mão porque ele vai haver lesão tecidual. Ele envia uma resposta para onde? Para o meu córtex cerebral. Ah, olha, eu vou ter que ativar, então, agora o meu sistema de analgesia, meus opioides endógenos. Para onde eu vou ativar? Ah, eu vou mandar para uma mensagem, então, para o meu tronco cerebral, para eu fazer uma atitude. Ótimo. Outra coisa, vocês já observaram também que a gente precisa ter essa liberação desses neurotransmissores. Muito bem. Quando essa via chega ao meu sistema límbico e hipotálamo, eu começo a ter manifestações sistêmicas. E aí, por isso que eu pergunto, de que maneira eu posso saber que a minha via de dor está fazendo o seu trajeto através de uma manifestação clínica? É muito comum quando a gente faz anestesia, a gente monitorar o nosso paciente. Tem que monitorar, tudo bem. Ou quando você está avaliando o seu paciente, se o paciente tem dor, de que maneira você pode melhorar a analgesia no pós-operatório desse paciente, a gente passa lá na enfermaria e vai, além do que o paciente conta, existem sinais clínicos específicos de um paciente com dor. Quais seriam esses sinais clínicos? Aumento da frequência cardíaca, aumento da pressão arterial, aumento da frequência respiratória, e todas essas características são dadas por o quê? Pelo nosso hipotálamo. Então, se a minha via de dor é uma via muito intensa, eu vou ter o quê? Um aumento muito maior da minha frequência cardíaca, eu vou ter um aumento muito maior da pressão arterial. Então, o paciente com dor, ele apresenta manifestações clínicas daquele estado doloroso. Então, é necessário que a dor seja tratada também como uma entidade. Muitas vezes a gente chama a dor de um quinto sinal vital. Então, que gera, por si só, manifestações. Em relação ao sistema límbico, a gente sabe que o sistema límbico é a origem das emoções. Muito facilmente traduzido, quando você chuta ou machuca a porta, você tem o quê? Vem lágrimas aos seus olhos, ou você fica com muita raiva. Você fica com raiva e quer bater em alguém, ou você fica agitado. Isso são manifestações do nosso sistema límbico. Você xinga. Então, todas essas manifestações são porque o nosso tálamo enviou o quê? Vias para emoções, sistema límbico, hipotálamo, reações vegetativas. Então, reações clínicas a essa manifestação da dor. Em relação à temperatura, acima de 45 graus, a gente tem essa sensação dolorosa, né? Lembrando sempre que o nosso corpo, ele tem muito mais receptores para o frio do que para o calor. Porque a hipotermia, ela gera uma morte tecidual, vamos dizer, não existe muita tolerância. O corpo, ele consegue tolerar um pouco de calor, mas ele não consegue tolerar a hipotermia. A bradicinina é uma das substâncias químicas liberadas após esse dano tecidual. Então, a gente observou que tem algumas situações que vão liberar todas essas substâncias inflamatórias. Principalmente, a gente não citou as prostaglandinas, que vão fazer o quê? Estimular essa inflamação. Essa sopa inflamatória, que é desencadeada, principalmente nesse momento, após o primeiro estímulo, transmissão na medula espinal, a gente tem como dosar todos esses mediadores inflamatórios, eles vão o quê? Potencializar a nossa transmissão dolorosa. Então, vocês imaginam que quanto mais estímulo, quanto mais sinais, mais impulsos elétricos eu chegar ao meu cérebro, muito mais dor eu sentirei.
muito mais alta a minha pressão vai ficar, muito mais estimulado o meu sistema límbico e o meu hipotálamo ficarão supercarregados. E eu tenho esse limiar, por isso que o limiar da dor é pessoal. Então, tem gente que tem uma tolerância, tem gente que tem menos tolerância e está baseado no quê? No grau da intensidade tecidual. E a gente começa a perceber, então, que se você tiver, quanto maior a cirurgia, quanto maior o trauma tecidual, quanto maior o acidente, por exemplo, muito mais dor e mais descontrolado vai ficar o nosso paciente. Aqui a gente tem a isquemia tecidual como causa de dor, você vai acumular o ácido lático e formar, em consequência do metabolismo anaeróbio, isso vai gerar uma acidose e acidose dolorosa. Isso pode acontecer quando você, num grau leve, quando você está na academia, exercita demais, fica aquela dor por acúmulo de ácido lático, ou então, por exemplo, uma dor causada por acidose no infarto do miocárdio. Então, a gente tem a dor rápida e a dor lenta. A dor rápida levada pelas fibras AD, a delta, e a dor crônica, geralmente por esses estímulos dolorosos e químicos. O que é esse químico? O químico, às vezes, é o que perpetua essa nossa dor. Então, você teve, no nosso exemplo, uma paciente que queimou a mão, mas ela fez uma lesão tecidual grave, e essa dor crônica, que é perpetuada pelas fibras tipo C, vão sendo estimuladas por substâncias químicas que levaram à destruição tecidual. Então, essa destruição tecidual, ela gerou uma grande quantidade de substâncias. E essas substâncias continuam cada vez mais e mantendo essa estimulação crônica das fibras tipo C. Aqui a gente tem as fibras de dor rápida, as fibras de dor lenta, a formação reticular e chega a um tálamo. Muito bem. Vocês observam que aqui as fibras tipo C e as fibras A delta, elas vão estão paralelas, né? Elas vão se dividir mais à frente. O que é interessante observar nessa figura é que existe um lugarzinho chamado no corno dorsal da medula de substância gelatinosa. Por que a gente vai dar ênfase à substância gelatinosa? Existem substâncias medicamentosas que atuam diretamente no corno dorsal da medula. Então, vocês observam que nós temos as lâminas ali, da substância gelatinosa, 2 e 3 e 4. E é o lugar principalmente, de atuação de sinapse das minhas fibras tipo C. Então, se eu tenho uma medicação que eu inibo a transmissão, eu bloqueio essa transmissão na minha substância gelatinosa, é uma medicação muito boa para ser utilizada na transmissão e no tratamento da dor crônica. As fibras tipo A delta, elas fazem principalmente conexão, que é a dor aguda, nas fibras do trato de Lissauer e principalmente nas lâminas 1 do corno dorsal da medula, que é bloqueada por quem? Principalmente pelos anestésicos locais. Então, as fibras A delta, lâmina 1, vão ascender ao encéfalo e ela tem como característica, nós temos o nosso trato neoespinotalâmico, que tem como característica localizar a dor rápida. Através de que tipo de fibra? Fibras A delta. Através de que tipo de substância? O glutamato. Então, essa que seria a nossa grande diferença. Porque eu tenho mielina na minha fibra A delta, eu consigo discriminar o ponto que eu estou doendo. Então, se eu tiver uma queimadura, eu posso identificar que eu tive uma queimadura na minha face anterior da mão. Ao passo, essa seria o quê? Uma capacidade de discriminatória através das minhas fibras A delta. E as fibras tipo C, eu tenho, então, na substância gelatinosa, e elas são dor inespecíficas. Existe uma complicação
que muitos pacientes, às vezes, que fazem tratamento com morfina, principalmente nos bloqueios da RAC da peridural, elas às vezes desenvolvem um prurido. E esse prurido está relacionado a essas sensações dolorosas. Por que isso fica meio impreciso? Porque a gente conseguiu definir muito bem as vias de transmissão da dor, mas o prurido, ele é transmitido também pelas fibras do trato paleo-espino-talâmico ou pelas fibras tipo C, mas a gente não consegue discriminar muito bem. Então, às vezes a pessoa tem dor, mas ela refere como prurido. Então, isso se confunde um pouco na transmissão neural, porque exatamente as fibras tipo C, elas não são muito precisas. Então, eu tenho dor, prurido, sensações sexuais, elas são todas sensações imprecisas, porque muitas vezes elas fazem essas conexões elas se mesclam a essas vias, acabam ficando meio difícil diferenciar nesse momento quem é quem. Então aqui a gente tem a substância P como provável neurotransmissor crônico das transmissões nervosas da fibra tipo C e é responsabilidade pela via paleo-espino-talâmica, né? E aonde que vai fazer a conexão? Na substância gelatinosa. Então, cheguei lá na minha formação reticular, no meu tálamo e no meu córtex cerebral. Então, vocês observam que nós estamos, nesse momento, na terceira fase da dor. Gente, se alguém tiver alguma pergunta, eu desativei o som, tá? É só ativar o microfone no lado esquerdo de vocês e pode perguntar à vontade, não tem problema. Ou quem quiser preferir mandar perguntas pelo bate-papo, fica à vontade. Então, eu cheguei na minha terceira fase. Então, primeiramente, eu transmiti, fiz a transdução. Era uma sensação e eu transformei essa sensação em um impulso elétrico que foi até a medula. Na medula acontecem duas coisas. Cruza para o outro lado, principalmente fazendo a sinapse no corno dorsal da medula, no lâmina 1 e na substância gelatinosa. E há, nesse momento, também a liberação de substâncias inflamatórias que vão potencializar essas sensações de dor, né? Bradicinina, serotonina, prostaglandina, que é muito importante. E dali, então, essa segunda fase chamada de transmissão do meu impulso nervoso. Nesse momento, o meu estímulo sai da minha medula e vai até onde? Até o meu córtex cerebral, né? Então, isso vai ser chamado de quê? Até a minha conscientização, porque o meu córtex cerebral precisa tomar uma atitude. Mas antes ele dá aquela paradinha. A paradinha que ele vai dar é nos que a gente já viu, no meu tálamo e no meu hipotálamo, no meu sistema límbico, e no meu, depois, possivelmente no meu córtex cerebral. Quando chega no meu córtex cerebral, eu vou tomar atitude efetora motora, como a gente já viu. Ou então, eu vou estimular a liberação do meu sistema de supressão da dor, que é o meu analgesia interna. E eu tenho três grandes áreas, que é a minha substância cinzenta, o meu mesencéfalo, a RAF e o corno dorsal da medula espinhal. Tá? Quando foi 1904 ou 5, eles começaram os estudos em relação aos opioides, né? Então, eles começaram a testar, vamos testar diversos opioides que a gente pode dar para as pessoas, meperidina, dolantina, que é a dolantina, a própria morfina. Então, na época, eles usavam cocaína como analgésico, como opioide, e eles observaram, então, ao dosar mais tarde o nosso sangue, nossos opioides endógenos, eles observaram que existia algum grau de opioide na pessoa mesmo sem ela ter tomado medicação. Ou seja, observaram também que existiam receptores para os nossos opioides. Mas como que você pode ter um receptor para uma medicação sintética? Foi aí que eles descobriram que, na verdade, os opioides são produzidos. Existem tipos de opioides endógenos que são produzidos pelo nosso organismo. Os opioides, os receptores para opioides estão dispersos principalmente aonde? Na substância cinzenta,
e dispersos em toda a nossa medula espinal, localizado no corno dorsal da medula. Quando eu faço uma anestesia e utilizo a anestésico local e morfina, o que vai acontecer com essa medicação em relação à transmissão da dor? Muito bem, o anestésico local a gente vai impedir o quê? A transdução e a transmissão do impulso elétrico. Por quê? Ele vai bloquear as fibras C. Então, ela não vai conseguir transmitir nada porque ela vai estar bloqueada. E o opioide? Ele vai agir em outro local. Que local? Na substância cinzenta e na minha corno dorsal da medula. Ele vai se ligar lá e vai fazer, nesse momento, uma inibição vai estimular meus neurônios inibitórios e vai impedir a minha transmissão através da fibra C. Tá? Então, além disso, essa ativação vai bloquear a percepção da dor, né? Por isso que o paciente vai sentir também, vai se conscientizar que ele tem uma sensação de bem-estar. Porque ele também vai atuar na substância cinzenta cerebral. Existe, então, essa inibição da dor no corno dorsal da medula através da nossa atuação com opioide. E existe uma outra teoria, que é a teoria do portão, que é muito interessante também, que é um dos princípios da acupuntura. Por que o paciente, das terapias alternativas e da acupuntura? Então, você tem as fibras abeta sensoriais. Lembra das abeta que a gente falou no começo? São fibras propriamente motoras, tato, motor e propriocepção. Essas fibras são fibras grossas e elas têm um estímulo mecânico importante. Mas, quando você começa a estimular essas fibras, e como você faria isso? Através de massagens relaxantes, através de estimulação de determinados pontos. Então, através do toque, essas fibras, você consegue bloquear a transmissão das fibras C. Então, durante aquele momento, o paciente que está fazendo essa massagem relaxante, ou essa acupuntura, ou essa fisioterapia, ele tem um alívio temporário da dor. Por quê? Porque ao estimular as fibras motoras, a beta, você bloqueia a transmissão das fibras C. Tá? Então, você acaba inibindo essa via de dor. Você, nesse momento, por isso que eles falam que é um portão, onde entra um, não vai entrar o outro. Então, você estimula a via a beta e não estimula a fibra C. Aqui um exemplo. Então, assim, a gente tem a transmissão na nossa dor lenta. Se eu tiver, isso acontece, olha lá, bloqueei a minha dor lenta na fibra C, eu tenho um estímulo da supressão da analgesia e eu não vou mandar, então, nenhum estímulo para o meu córtex cerebral. Se eu tiver uma quantidade muito grande de estímulos, e isso, então, está relacionado à magnitude da minha cirurgia ou à magnitude do meu trauma, eu não consigo bloquear. Então, esse estímulo doloroso, se for muito intenso, ele não vai permitir que vai ultrapassar essa interrupção inibitória e esse estímulo doloroso vai chegar para o encéfalo. Por isso que a gente tem que tratar a dor, porque se a gente não tratar a dor, ela pode assumir proporções gigantescas e depois a gente não consegue mais retornar. Fica muito mais difícil tratar. Você pode utilizar medicações até potentes e que você não consegue reverter esse quadro álgico. Então, a gente sempre deve tratar a dor adequadamente e desde o princípio. E aqui a dor modulada pelo tato ou estímulo não doloroso, você faz a transmissão preferencial das fibras A delta em detrimento das fibras C. Então, naquele momento, o estímulo doloroso vai ser diminuído. Então, a gente tem o sistema de supressão, que é o estímulo à produção do opioide endógeno, que são baseados nas endorfinas e encefalinas. Então, você bloqueia a dor através da ativação desse sistema de analgesia ou inativação das vias de dor. Os trabalhos agora eles têm focado em estimular principalmente a corno dorsal da medula. Então, fazer a inibição dessa transmissão da dor. Ou o tratamento da dor por estímulo elétrico,
para você diminuir esses impulsos e impedir que aconteça o quê? A hiperalgesia. A hiperalgesia é o que a gente acabou de falar, é quando a dor nas fibras C, ela ultrapassa e você não consegue mais suprimir, nem através da medicação e nem através do estímulo dos neurônios inibitórios. Muito comum na nossa analgesia, da nossa análise da dor, é as causas de dor visceral, dor referida. A gente tem como característica da dor visceral, ela é inespecífica e ela acaba sendo confundida. Então, a gente acaba, se você tem uma dor num órgão, você não tem, o cérebro não consegue interpretar qual órgão. Por quê? Porque não tem uma transmissão específica para aquele determinado órgão. Ele acaba caindo como eu tenho uma dor difusa, dor abdominal difusa, por exemplo. Por isso que, inicialmente, a apendicite, que é um grande exemplo, a gente tem o quê? Uma dor difusa, e porque eu tenho uma irritação peritoneal. A dor só se torna localizada quando o quê? Quando ela se encosta no peritônio, e aí você, então, tem inflamação naquele local do peritônio, e aí você consegue identificar o local da nossa dor, e aí te leva ao diagnóstico. Porque você tem, olha, a dor visceral, ela é inervada e vai cair no gânglio da raiz dorsal. Esse gânglio, ele não tem especificidade, então você tem uma dor transmitida, eu estou com dor na barriga, você não sabe exatamente que é do apêndice. Só vai sentir que tem a localização quando você começar a ter dor parietal, ou seja, você inflamar um ponto do peritônio, localizado na onde? Naquele dermátomo que a gente falou. Aí você localiza o seu ponto de dor. A hiperalgesia, você faz a sensibilidade excessiva desses receptores para a dor. O herpes zoster, ele vai atingir um trajeto de neural, então você tem dor difusa naquela localização. A síndrome de Brown-Séquard, a secção parcial da medula, quando o paciente, é interessante, quando o paciente tem um acidente, ele fica, por causa desse cruzamento, ele vai ter dor ou paralisia do lado oposto à secção, porque as fibras de dor, elas vão cruzar a medula. Em relação à dor aguda, que a gente acaba, é o nosso interesse aqui, que a gente acaba falando muito em dor aguda por causa do nosso trauma cirúrgico, e posteriormente evolui para dor crônica se essa dor aguda for mal tratada. Então, esse é um grande desafio da anestesia, é evitar a dor crônica e tratar bem a nossa dor aguda, porque a gente pega um paciente ígido, assim, muitas vezes a gente tem um paciente eletivamente, que ele chega para nós, que ele é saudável e desenvolveu uma dor súbita. Então, ele vem procurar o serviço de cirurgia ou o serviço de atendimento, porque ele teve um evento, um episódio. Os pacientes de dor crônica, eles geralmente já estão encaminhados aos consultórios de cuidados paliativos ou de dor, ou então ele já tem uma lesão neuronal, tem uma hernia de disco, enfim. E aqui a gente tem o que se torna muito importante na dor aguda, que é a gente focar principalmente nas nossas duas fases, na transdução. Muitas vezes a gente não consegue, porque o nosso paciente já sofreu uma fratura exposta, a gente não consegue minimizar o dano quando o paciente chega acidentado. A gente só consegue minimizar o dano, e para isso existem as técnicas cirúrgicas, quando você vai levar o seu paciente para quê? Para cirurgia, e essa cirurgia seja eletiva. Então, nesse momento, a gente tem como objetivo, na dor aguda, pós-operatória, você evitar o quê? Minimizar a liberação de toda essa cascata aí. Essa cascata, que a gente chama de sopa inflamatória, com valores, principalmente, olha, existem substâncias, que é o fator de necrose tumoral, o TNF, alfa,
libera citocinas e essas citocinas nós temos a interleucina gama e a interleucina 6, que estimulam, que são responsáveis por chamar prostaglandinas e fazer o quê? Um grande aumento no estímulo dos nossos nociceptores, que a gente já viu como funciona, levando a um quadro de hiperalgesia. E essa hiperalgesia vai ser o quê? Levar à sensibilização central através dos receptores NMDA, que é o N-metil-D-aspartato, que é através da liberação, principalmente do glutamato, que é o neurotransmissor excitatório mais importante. Então, nosso objetivo é o quê? Impedir. A gente muitas vezes não tem como impedir a lesão tecidual, mas você pode atuar como anestesista, como socorrista, no quê? Na liberação desses mediadores. Então, você vai atuar na segunda fase da dor. De que maneira? Medicação. Planejamento de anestesia, planejamento de analgesia. Então, muitas vezes, antigamente se fazia, você tratava o seu paciente e deixava lá dipirona SOS. Isso não é uma prática adequada. Por quê? Porque você não consegue um controle das suas prostaglandinas fazendo medicação só quando o paciente tem dor. Quando o paciente tem dor, ele já atingiu um grau muito alto de liberação de mediadores inflamatórios. Então, o que você está fazendo? Você só está tentando minimizar o dano. Você não está se prevenindo e prevenindo a inflamação. Não é melhor você prevenir a inflamação antes que ele aconteça? Diminuir o número de mediadores que vão ser liberados na corrente sanguínea? Sim, é muito melhor que você faça isso. E não correr atrás depois e tentar resolver o problema. Então, a gente tem a transdução, a transmissão, a modulação e a percepção no meu córtex cerebral. De que maneira a gente vai atuar, então, em cada uma dessas fases? A melhor maneira é a gente atuar na transmissão e na transdução. A gente vai deixar de atuar na modulação e na percepção? Não. Mas o nosso foco principal é diminuir o impulso antes que ele chegue à minha medula e antes que haja liberação dos meus mediadores inflamatórios. Então, aqui a gente já tinha falado de algumas alterações causadas pela dor aguda. Muitas vezes a gente tem a liberação, olha, de neurohormonal adrenérgica, taquicardia, aumento da pressão, débito cardíaco, aumento do trabalho do coração, aumento do consumo de oxigênio. E você tem alterações respiratórias, diminuição da capacidade vital, você vai fazer taquipneia, aumento da frequência respiratória. Você vai ter diminuição da motilidade intestinal, você vai ter aumento do tempo de esvaziamento gástrico, ou seja, vai ver uma lentificação. Você vai ficar nauseado por conta disso, porque você vai... Por isso que muitas vezes você tem tanta dor, fiquei até enjoada de tanta dor que eu senti. Exatamente por isso. Há uma alteração no esvaziamento, porque elas acabam transmitindo esses liberadores, esses mediadores inflamatórios. O estímulo do hipotálamo, a gente já viu, então depende o que vai acontecer, o hipotálamo vai estimular todas essas manifestações neurovegetativas e vai, por si só, aumentar a secreção de catecolamina, que vai aumentar a frequência, vai aumentar a pressão arterial. Então, esses são parâmetros clínicos para saber se o paciente tem dor ou não. Quando a gente tem um paciente, por exemplo, principalmente o paciente com isquemia tecidual, pacientes com oclusões arteriais, você tem essa manifestação de isquemia, os pacientes sentem muita dor. E a gente observa que uma das alterações mais frequentes é que o paciente ele não consegue dormir, ele tem alteração do ciclo do sono e da vigília, eles têm essas alterações, muitas vezes são pacientes hipertensos, cardiopatas, e que por conta da dor que sentem, descompensam a parte cardíaca. Então você, ao fazer anestesia, uma das primeiras coisas que acontece é o quê? Pressão normal, frequência cardíaca normal, o paciente começa a dormir, cochilar. Por quê? Porque você diminuiu, através do seu bloqueio dos anestésicos locais, você diminuiu todo esse estímulo.
Então, a gente tem as alterações imunológicas, você vai ter a leucocitose, as alterações psicológicas, porque toda essa dor causa um estágio de agitação e ansiedade e irritabilidade. Então, isso por causa das suas vias de transmissão que estão bombardeando o seu cérebro nesse momento. Como eu posso avaliar a dor, então, do meu paciente? Eu posso avaliar através de escalas. Escala verbal, avaliação verbal, 0, 1, 2 e 3. Avaliação visual, o paciente dá uma nota, né? Você vai olhar para o paciente e vai ver se ele tem faces de sofrimento. E você pede ao paciente que ele dê uma nota. Ah, sua dor é o quê? Olha, a minha dor posso dar uma nota de 0 a 3, posso dar, através da minha escala de intensidade da dor, de 0 a 10. Quando você tem crianças, você pode utilizar o esquema de carinha, se a criança for muito pequena, para avaliar a sua dor. A escala de avaliação da dor comportamental, você pode juntar a faces, a postura e a avaliação fisiológica através da avaliação dos sinais vitais. E aqui a gente tem o paciente, alguns pacientes são específicos, é mais difícil você avaliar a dor, que é o paciente com demência avançada. Então, você tem essa escala que é uma escala bem interessante, que é a escala de Painade, que você pode avaliar se você quer, se o paciente tem uma dor abdominal e ele não verbaliza. Ou então, que é muito mais frequente, o paciente sedado no CTI, que é a escala de BPS. Você vai dar uma pontuação e você vai ver se o paciente, se você está tratando bem. Porque vocês imaginam que a dor do paciente, ele está em ventilação mecânica e eu não avaliei a dor porque não dá para avaliar. Isso não é verdade. Então, a gente tem a escala BPS, que está sendo validada para avaliar o nosso paciente do CTI, porque se o meu paciente do CTI tem dor, mesmo em sedação, eu não estou fazendo uma analgesia adequada, eu vou ter uma descompensação dos meus hormônios, eu vou ter uma descompensação cardíaca, eu vou ter uma descompensação respiratória, então é necessário que a gente passe a fazer em todos os nossos pacientes, mesmo sedatos. Isso não significa que eles estão com analgesia adequada. Às vezes eles têm até um opioide em infusão contínua, mas será que esse opioide está sendo avaliado, feito adequadamente? Não sei. Então, eu acho que a escala está sendo validada e está sendo utilizada em pacientes no CTI. E aqui a gente tem a escala analgésica da Organização Mundial de Saúde, que orienta a gente dor aguda e dor crônica. Então, a dor leve é um analgésico comum e um adjuvante. O analgésico comum, adjuvante, um opioide fraco. E a dor intensa, você vai colocar um opioide forte. E existe ainda um outro degrau que a gente chama o bloqueio intervencionista da dor. Então, o que eu posso utilizar? Se vocês observaram a nossa aula, por que eu dei ênfase à transmissão fisiológica da dor? Eu dei ênfase porque a nossa dor tem várias fases de transmissão. Então, vocês acreditam que um medicamento só vai resolver? Não vai. Então, eu preciso ter um medicamento, esse seria o ideal, que atingisse a fase de transdução, transmissão, modulação e conscientização. Mas esse remédio não existe. Então, eu vou ter que usar remédios que atuem na fase de transmissão, remédios que atuem na fase de transdução. Então, a analgesia multimodal é a melhor forma para atuação nas vias da dor. Então, na periferia, eu posso utilizar um anti-inflamatório associado a um analgésico, que eu vou diminuir a sensibilização periférica e a diminuição dos meus mediadores químicos. Os anestésicos locais, eles vão bloquear a minha transdução e a minha transmissão. E a minha medula, eu tenho a utilização. Os opioides, eles atuam em todas as fases da dor. Então, por isso que a gente utiliza muito o opioide, ele tem essa versatilidade. Eu tenho diversas vias de administração: oral, sublingual, nasal, retal, subcutânea, muscular e venosa. E a gente tem feito muito isso, analgesia regional, com a peridural, que a gente já tem falado, associada à anestesia venosa, ou anestesia geral inalatória e venosa. Então, você faz uma anestesia que a gente chama combinada.
Então, aqui em relação à dor aguda, eu tenho os mecanismos de administração muscular, a gente praticamente não usa mais. A venosa intermitente, você pode fazer o tratamento inicial da dor quando o paciente tem um acesso venoso e depois você leva o paciente pode passar para via oral. A venosa contínua seria o paciente com cirurgia muito dolorosa, entubado no CTI, que você pode lançar mão, então, das suas infusões contínuas. Então, o que a gente procura fazer? Fazer a analgesia de muito boa qualidade nas primeiras 24 horas. Porque a gente sabe que a incidência de dor crônica pós-operatória está muito relacionada a esse tratamento inadequado da dor nessas primeiras 24 horas. E também ao tipo da cirurgia. Então, quais são as cirurgias? Cirurgia torácica, grandes cirurgias de coluna e grandes cirurgias abdominais. Fiz a minha medicação. Eu tenho que reavaliar? Com certeza. Então, eu devo reavaliar. Eu tenho que saber a resposta clínica do meu paciente. Então, se eu administrei remédios por via oral, em 1 hora, via endovenosa intramuscular e intrasubcutânea, que são vias, a gente basicamente acaba utilizando as vias endovenosas. A intramuscular e subcutânea tem absorção muito irregular, né? A gente avalia, você espera que a medicação faça efeito muito mais rápido, em 30 minutos. Então, aqui eu tenho uma classificação. Vocês observam que cada um desses vai atuar em uma fase de transmissão da minha dor. Lembra que eu falei para vocês, e a gente vai falar das medicações semana que vem, onde elas atuam, que existem medicações hoje, que é a clonidina e a dexmedetomidina, que atuam exatamente no corno dorsal da medula. Então, elas vão impedir a transmissão das minhas fibras C que ascendam ao meu encéfalo, né? Em relação à modulação, ou seja, estimulando o meu sistema de supressão endógena, meus opioides endógenos, ou potencializando o quê? Os meus neurônios inibitórios. Então, eu posso agir aumentando a liberação de endorfinas ou então potencializando esses neurônios inibitórios na diminuição da fibra da dor. Eu tenho os anticonvulsivantes, que estão sendo utilizados agora. Os opioides, eles vão atuar em todas as fases da dor, e aqui eu tenho a transdução e a transmissão como os anestésicos locais. Um anticonvulsivante que tem sido utilizado principalmente em dor crônica e que atenua os sinais da transdução e que foi comprovado cientificamente é a pregabalina e que tem sido utilizado amplamente em dor crônica. Eles estão tentando ver se ela tem realmente atuação em dor aguda também. Porque nós temos um vídeo que ele vai visualizar, é sempre melhor do que a gente falar. Então, aqui eu tenho a dor é um mecanismo de defesa do organismo, porque se a gente não tivesse, a gente poderia estar exposto a lesões muito importantes. Mas a dor é subjetiva, né? Cada um tem uma sensação. Então, aqui eu tenho os nociceptores, que a gente já viu, as terminações nervosas livres, que estão em azuis, elas são os receptores que transmitem a dor. E eu vou gerar um potencial de ação no meu receptor. Vou abrir esses canais de sódio, e aí eu vou propagar o meu estímulo. Lembra que os anestésicos locais bloqueiam os canais de sódio? Lembram disso? Então, ele não vai deixar, então, que haja um potencial de ação, então a fibra não vai conseguir levar esse potencial de ação à frente. Então, os anestésicos locais fazem o que a gente chamava de anestesia pré-emptiva, ou seja, antes do evento acontecer. Os mecanorreceptores, a gente pode falar que são por pressão, por corte, contusos. Os térmicos, eu tenho por frio e calor.
nós temos muito mais receptores para o calor, muito mais receptores para o frio, porque a gente é muito mais intolerante. E os nossos receptores quimiosensíveis, que é a grande atuação dos nossos, através de minimizar, os nossos medicamentos atuam tentando minimizar a sopa inflamatória, os mediadores inflamatórios. Então, aqui eu tenho essas minhas terminações nervosas livres, que estão dispostas na minha epiderme, e eu vou ter na minha transdução, olha, o meu corte, e isso vai estimular, vai gerar um potencial de ação, que é a função do meu receptor sensorial. Levei aonde? Lá na minha medula, corno dorsal da medula. Dor aguda, trato 1, no corno dorsal. E a dor crônica, que vai vir logo a seguir, vai ser o quê? De substância gelatinosa. Então, aí, ó, a transmissão através dos canais de sódio vão abrir e eu vou passar o meu estímulo da dor. Quando eu modulo, houve o cruzamento da minha coluna, no meu corno dorsal da medula, e eu vou mandar estímulos para o meu cérebro. Formação reticular, tálamo, hipotálamo e sistema límbico. Onde vão acontecer o quê? As respostas neurovegetativas, as respostas emocionais à dor. E o tálamo vai coordenar para onde que todos esses, para quem vai para quê. Ele é o centro distribuidor. E vai conscientizar, então, o meu cérebro. Conscientizei, eu vou estimular, então, o meu sistema de opioide endógeno, supressão de analgesia. Então, eu tenho a transdução, a transmissão, a modulação e a percepção. Então, lembrando sempre que a analgesia multimodal seria a nossa alternativa, para que você consiga, então, atuar no maior número de transmissão da via possível. Então, muitas vezes você fala assim, então, de repente, eu vou ter eu vou usar um benzodiazepínico. O benzodiazepínico, ele vai atuar onde? Vai me dar sonolência. Ele atua também na transmissão da dor? Sim, na conscientização. Ele é o quê? Seria um ajudante, um adjuvante. As terapias alternativas, olha, eu vou conseguir diminuir o meu estímulo elétrico através das minhas fibras A beta, estimulando elas, eu vou diminuir a transmissão através das fibras C. Ajuda? Ajuda. Vou usar anti-inflamatório? Se eu puder usar, porque a gente sabe que os anti-inflamatórios não devem ser usados em pacientes acima de 50 anos. Existem uma série de efeitos colaterais. Isso é uma coisa que limitou a gente. Eles diminuem os nossos mediadores, as nossas prostaglandinas, os mediadores químicos. Vou fazer um bloqueio combinado com anestesia geral? Vou. Por quê? Eu posso fazer uma peridural com morfina. O opioide eu sei que vai atuar nas 4 fases. O anestésico local diminui a transmissão do meu impulso elétrico. Então, eu posso fazer uma conjunção de analgesia, uma conjunção de vias, para que eu possa oferecer para o meu paciente o melhor possível, né?